Amém? Eu tenho um tema muito bom hoje para a gente conversar. A culpa é de Deus. Só que não. A culpa é de Deus quando a gente coloca Deus no lugar errado. E a gente vai falar muito sobre isso. A Bíblia vai nos mostrar que muitas pessoas colocaram Deus no lugar errado. E isso começou no Éden. Desde o Éden. E a gente vai dar uma navegada. Em Lucas capítulo 24, de 17 a 21, quero ler um texto de alguns discípulos que colocaram Jesus no lugar errado. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido sepultado, houve alguns comentários de que Jesus tinha ressuscitado, mas 2 discípulos estavam voltando para suas casas, estavam indo para Emaús, uma cidade distante, 11 quilômetros de Jerusalém, e as Sagradas Escrituras vão nos mostrar. Vou ler só um pequeno texto para a gente entender. Jesus lhes perguntou, Jesus estava caminhando com eles, chegou perto deles e começou a conversar com eles. E aí Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias atrás. E aí eles começam a falar que as mulheres até falaram sobre isso e tal. As mulheres chegaram a falar que ele ressuscitou. Esses discípulos colocaram Jesus no lugar errado. Esses discípulos criaram uma expectativa que Jesus fosse um governante, um rei, que ele destronaria os romanos, tiraria todo o jugo e ele reinaria. A culpa é de Jesus, porque não fez aquilo que eles esperavam. E às vezes a gente está colocando a culpa em Jesus, porque ele não está fazendo aquilo que a gente quer. E a gente se frustra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A culpa não é de Deus. Ela só é de Deus quando a gente coloca a Deus no lugar errado. E vou pegar um pouco mais pesado. Quando a gente constrói um Deus, realizador de sonhos, um Deus, praticamente gênio da lâmpada, para realizar os nossos desejos. E aí a gente, como crente, a gente é bom nisso, porque a gente começa a desenvolver um modelo de culto, um padrão de culto, que se eu desenvolvo um culto direitinho, se eu canto direitinho, se eu faço as coisas direitinho, aí Deus desce. Aí Deus faz. Aí Deus me dá um emprego. Deus me dá a bênção. Deus me dá o que eu preciso. E está tudo dando certo. Até a página 10, quando Deus não responde às suas orações. E aí essa expectativa se transforma numa frustração. E aí a culpa passa a ser de algum rito que você não fez direito. E você começa a buscar respostas. Será que eu não entreguei o dízimo direito? Será que eu não estou jejuando direito? Será que eu não estou orando direito? É porque eu não li a Bíblia ontem. É porque eu não fui no culto semana passada. E aí a gente começa a buscar respostas
de uma regra que a gente criou, em cima de uma expectativa que a gente fabricou. E não é sobre isso que o Evangelho diz. Não é sobre isso que a Bíblia nos mostra. Então eu queria convidar você a avaliarmos sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo bastante confuso nesse sentido. Infelizmente, muitos ensinos rasos, baseados em receitas, onde se você fizer 12 dias de orações, você vai ter 12 meses de grandes frutos. Onde você precisa, de alguma maneira, desenvolver ritos para que a sua vida seja abençoada. Desenvolver técnicas, e o povo é bom nisso, hein? Eis que te digo da parte de mim mesmo. E tem muita gente procurando isso, amados. E eu não estou aqui dizendo que se você não deve fazer isso. Isso é você, as Sagradas Escrituras e a sua consciência que vão revelar você através do Espírito Santo nessa noite. Amém? Não quero aqui exaurir tudo a respeito disso. Mas eu queria trazer luz a esse tipo de comportamento. Eu ouvi uma frase esses dias, achei bastante interessante, até compartilhei. A mão já está na maçaneta. A mão já está na maçaneta. Estamos com tempos breves para o Senhor Jesus vir buscar a sua noiva. Agora eu tenho que dizer uma coisa bem difícil para você. Eu queria que você saísse daqui se entendendo isso. A igreja não é a noiva. A noiva está dentro da igreja. Mas a igreja não é a noiva. Porque tem gente pregando em nome de Jesus. Tem gente curando em nome de Jesus. Tem gente expulsando demônio em nome de Jesus. Tem gente fazendo um monte de coisa em nome de Jesus. Mas diante dele, Mateus 11, ele diz: não te conheço. Perdão, Mateus 7, não te conheço. Então, amados, convite do Senhor Jesus para nós hoje. Nós precisamos nos fazer conhecidos dele. Quem aqui quer se fazer conhecido por Jesus hoje? Vamos dar uma olhada então, o que nós estamos vivendo? Amém? Certifique-se que seu cinto está bem ajustado e vamos embora. Então eu creio que hoje muitas escamas vão cair. Eu creio nisso, amém? Eu creio nisso. E que você sairá daqui, não com aquela expectativa do que Deus pode fazer por você, mas a certeza daquilo que Ele já fez por você. Daquilo que você já é nele. Então para de acordar de manhã e falar: Senhor, como é que vai ser hoje? Vai ser uma bênção. Porque Ele fez tudo, tetelestai, está consumado. Os melhores dias da sua vida, você vai viver a partir de agora. Mas o melhor de Deus já foi feito. Já foi feito. Então o Evangelho nunca foi um dispositivo do céu para dar a nós tudo o que queremos. Mas tudo o que o Pai sabe que nós precisamos. Jesus não veio para nos dar tranquilidade, mas paz. A paz, irmãos. A paz. Eu até compartilhei um texto que um pastor comentando de um líder de louvor que ele recebeu de Deus num retiro a direção de andar descalço. Eu andei 9 meses descalço. Eu sei como é que é difícil. Esse menino também deve ter passado um apuro. Mas ele começou a andar descalço para lá e para cá. Daqui a pouco ele teve um culto, ele estava escalado, foi ministrar. E o pastor daquela igreja viu ele descalço, chamou ele e falou: filho, o que está acontecendo? Andando descalço aí? Não, porque eu estou entendendo de Deus andar descalço. E botou um monte de texto bíblico, e tem um monte mesmo. Ele falou: não é assim que funciona não. Aqui, Deus falou com você, mas tem que falar comigo. E ficou aquela discussão, o negócio estava embaçando, o negócio estava tenso. Aí lá pelas tantas, esse rapaz viu que o negócio não ia dar em nada, ele levantou e falou: pastor,
a paz. E saiu da sala. Tem hora que não dá para a gente brigar. Então, quando a coisa está feia na sua casa, você pode se levantar e falar, a paz. Amado, se está difícil, seus filhos estão rebeldes, pare de ficar, Senhor, arruma meu filho, vai lá na cama dele à noite, ora, Senhor, a paz do Senhor seja na vida do meu filho, a paz do Senhor alcance onde ele está, a paz do Senhor visita a minha esposa, a paz do Senhor visita o meu chefe, a empresa onde eu trabalho, a paz de Cristo, a paz. Então nós precisamos entender que Ele não veio para nos dar tranquilidade, Ele veio para nos dar a paz. A paz. Então o maior problema nunca foi, não é e não será outra coisa a não ser colocar Deus no lugar errado. Todas as vezes que nós vamos colocar Cristo no lugar errado, a gente vai se frustrar. Isso nós chamamos de expectativa. Na quarta eu tratei um pouco sobre isso. A expectativa, segundo a definição da palavra, é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável, agradável, aprovável ou provável que aconteça. Um grande desejo ou ânsia de receber uma boa notícia ou presenciar um acontecimento que seja benéfico. Expectativa. Tem um amigo meu que fala que expectativa é igual paçoca. Do nada esfarela. Do nada. Você pega a paçoca que é gostosa, você come inteiro. Você vira aquele monte. E não tem graça nenhuma você comer paçoca esfarelada. Gostoso você comer ela inteira. E dá uma mordidinha, né? Esfarelada não tem gosto. É o mesmo produto, mas eu tenho que comer inteiro. Mas Deus nos convida para viver na perspectiva. O que é uma perspectiva? Uma forma de entender o mundo a partir de um determinado ponto de vista. Significa o modo como uma pessoa ou grupo vê ou interpreta uma situação, influenciado por experiências, conhecimento, crenças e fé. É quem você é, amados. E quem é Cristo em você. Não é o que Ele pode fazer. Jesus, Ele não morreu na cruz para nos dar tranquilidade, para nos dar a paz. E é engraçado que eu trabalhei num banco espanhol, e há algumas décadas atrás, misericórdia. E eu estava em Curitiba nessa época, eu era gerente de uma das unidades, e esse banco espanhol chegou no Brasil e tinha 4 vice-presidentes, e um deles foi morar em Curitiba porque o clima é parecido com Madrid. E ele, logo nos primeiros dias, e eu não falava quase nada espanhol, e ele só falava em espanhol, então a comunicação era bem complicada. Mas a gente começou a conversar todo dia e tal, e ele chegava de manhã, ele chegava, Moacir, tranquilo? E eu, tranquilo? Ele, Moacir, tranquilo? Eu, tranquilo? E tranquilo. E um dia ele falou assim, Moacir, deixa-me dizer algo. Moacir, quando te pergunto se está tranquilo, debes dizer que está preocupado. Quando Moacir disse que está tranquilo, Martim fica preocupado. Mas quando Moacir dizer que está preocupado, Martim fica tranquilo. O mundo nos oferece tranquilidade. Jesus nos oferece a paz. Então, amados, a paz. A paz. A partir de hoje, você passa na frente do irmão, a paz. A paz. Sorria. A paz. Em Gênesis, nós vemos um relato da criação, onde tudo começou errado. Onde tudo começou o erro. Não é? A perspectiva se transformou em expectativa. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 a 31, vou me atentar à criação do homem e da mulher, depois de que Deus fez todas as coisas. A partir do verso 27 ele vai dizer assim, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A mulher, a imagem que Deus fez, o homem, a imagem que Deus fez.
a mulher com estereótipo de mulher, o homem com estereótipo de homem. E ponto. Não inventa moda. É isso. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes de toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus, os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Amém? Olha que legal. Tudo era perfeito. Gente, não tinha internet, não tinha celular. Não tinha disputa de quem estava muito tempo no celular. Gente, não tinha tempestade. Não tinha neve, não tinha calor, não tinha frio, não tinha problema político, não tinha trânsito, não tinha imposto, não tinha conta para pagar, não tinha problema, briga, confusão, não tinha nada disso, não tinha vizinho chato, não tinha nada disso. Não tinha nada disso. O lugar perfeito, gente. E sabe quem governava e pregava e pastoreava aquele lugar? Deus. Sabe quantas pessoas tinham naquela congregação? 2. Sabe quantos dias tinha culto? Da semana? Será que era domingo, 19 horas? Não, velho. Todo dia. Tinha culto todo dia. Todo dia. Nenhum problema. Lugar perfeito, casamento perfeito, ambiente perfeito, temperatura perfeita, governo perfeito, melhor pregador que podia existir, gente. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Mas de repente, da noite para o dia, de um dia para o outro, acabou o jardim, acabou o clima perfeito, acabou a harmonia, acabou o culto diário, mensagem do pregador já não fazia mais relevância. Tudo perfeito. E acabou tudo. O que aconteceu, gente? Por quê? Gente, se o Éden, ambiente perfeito, deu o que deu, imagina dentro da igreja, gente. E tem gente que entra na igreja e sai falando mal porque o irmão olhou torto. Porque o pastor não ligou no dia do aniversário. Ah, gente, me ajuda. É difícil. Pensa Jesus olhando para a cena. Como é que vai ser? Então, e onde deu errado? A forma do homem e da mulher verem a vida em relação a Deus. A forma de ver. Mas criou expectativa. Criou expectativa. Deus deixou de ser o Criador e passou o desejo de igualdade. Eu não quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero ser pastor igual Ele. Eu quero ter poder igual Ele. E a queda não tinha acontecido ainda. Só nasceu o desejo. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão aí? Então, colocou uma expectativa. Desejaram ser igual ao Criador. Colocaram a expectativa em uma fruta. A árvore que deu aquela fruta ia resolver todos os problemas. Quando você tem expectativa que Deus pode resolver um problema seu, e essa expectativa pode se transformar numa frustração. Deus não é o resolvedor de seus problemas. Jesus não veio aqui para resolver os seus problemas. Ele veio para fazer o quê? A paz. A paz. Então o homem colocou a culpa na mulher, mas indiretamente ele transferiu a culpa para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu nem pedi. Tem gente que fala assim: Senhor, quem é solteiro aí? Solteiro. Aleluia. Senhor, me manda aquela. Deus fez isso uma vez só. Deu no que deu. De lá para cá ele falou: cada um escolhe o seu e eu vou aqui ajudar.
Estou aqui ajudando você. Não se trata de você escolher o cônjuge perfeito. Você tem que ser agente do céu para gerar este ambiente, para transformar essa pessoa que na sua cabeça é perfeito, mas ela é cheia de imperfeição como você, para que seja mais harmonioso essa relação. Não crie expectativas. Está aqui um casal, 1 ano de casório. Facinho, nunca teve treta, né? Que benção, glória a Deus. Só que não. É um ambiente. A mulher, embora tenha colocado a culpa na serpente, eu acredito que ela falou mais ou menos assim: Adão, eu ofereci para você, mas eu não queria que você comesse, era só ofereci. E às vezes acontece isso em algumas residências. Ela fala, mas não queria que você fosse. Eu só falei, mas não era para ir. Mas é isso que foi o que aconteceu aqui. Então a queda do homem se deu por uma razão. O tentador colocou no coração do homem que a vida depende do certo e errado. Se você fizer certo, vai ter tal coisa. Se fizer errado, vai ter tal coisa. Certo e errado. Foi isso que ele fez. Coma da árvore, você vai ficar igual a Deus. Você comer daquele fruto, você vai ficar igual a Deus. Então assim, a gente começou a desenvolver uma receita de bolo. Ao ponto de um povo começar a fazer uns tijolinhos e vamos edificar uma torre para chegar em Deus. Oi? Colocou Deus numa expectativa errada. E a gente está fazendo isso até hoje, amados. A gente vem no culto para tentar agradar a Deus. Ei, Deus não é um velhinho carente de abraço, aplauso e cânticos, não, amado. Não é. Deus não está buscando adoração, não. Ele está de olho procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que a sua adoração seja verdadeira, porque se ela for falsa, amado, você vai enganar a galera, mas você não vai enganar aquele que você está entregando a adoração. Você está aqui se derramando, mas se ela for falsa, ele está vendo seu coração. Espírito e em verdade. Então, isso gera, essa expectativa vai gerar em nós uma falsa identidade, uma identidade de órfão, não um filho. Uma identidade de alguém que precisa agradar a todo tempo, de buscar aceitação em todo tempo, de buscar agradar o outro a todo tempo. Então está todo tempo tentando agradar, está fazendo o melhor que pode para tirar um sorriso do outro, uma aceitação, um aplauso, uma validação. Não faz isso não, você vai se perder no processo. Se andar por isso, você vai se perder no processo, porque você está buscando algo que vai te frustrar, vai te frustrar. Então é interessante, porque é aquela briga, né, que se sou reconhecido quer dizer que eu dei certo. Se eu tenho um aplauso, quer dizer que estou no caminho certo. Mas pode ser que você está redondamente enganado. Todo mundo está aplaudindo e Deus nem está aí contigo. Se eu me sentir protegido e preparado para a vida, quer dizer que eu dei certo e Deus está me abençoando. Se achar que você está sendo abençoado com dinheiro, com riqueza, com um monte de coisa, Deus está me abençoando. Se você achar que essa é uma teologia correta, Deus odiava o apóstolo Paulo. Moeu com o cara. Então é um Deus diferente, é um Deus mal-humorado como o apóstolo Paulo. Nós estamos olhando a Bíblia de uma perspectiva errada, criando expectativa disso aqui como sendo um livro de receita de bolo. Isso aqui não é um livro de receita de bolos, amado. Isso aqui, eu já falei, não se escandalize que eu vou falar não, tá? Isso aqui não tem Jesus, não tem Deus, não tem Espírito Santo. Revela. Isso aqui é um livro de revelação. À medida da busca pelo entendimento e pelo conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, e foi isso que o pecado gerou em nós, gente. Agora fazemos um culto perfeito, em busca de atrair a atenção de Deus. Uma confusão sem tamanho. É claro que a gente tem que
que ter esse encontro, isso aqui para nós, amados, a gente tem que mudar o nome disso aqui. Isso aqui não é culto. O culto é a nossa vida do dia a dia, do cotidiano. Isso aqui é uma reunião de adoração, de comunhão, serviço. Isso é um encontro, uma reunião. Mas o culto, o verdadeiro culto, e o melhor culto que você pode fazer, amado, é culto, é entrega. E adoração também pode ser música, mas, amado, adoração é sacrifício. Ainda vou pregar sobre isso aí, mas é adoração, sacrifício. Romanos 12:1, amados. Ofereçam-se como sacrifício vivo, agradável. Sacrifício é botar o teu coraçãozinho na lenha, no fogo, queimar os desejos errados. Isso é adoração. Isso é verdadeira adoração. Quer você coma, beba, eu faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Vai fazer negócio, faça para a glória de Deus. Seu comportamento tem que ser para a glória de Deus. O melhor culto seu, talvez não seja hoje, seja na quarta-feira, quando alguém meter o dedo na sua cara, no trânsito te fechar. Esse sim vai ser o melhor culto que você vai fazer. E não é um culto de você orar em língua estranha, não. O irmão fecha você no trânsito, você já começa a achar caramanai. Não é desse tipo de culto que eu estou falando. É um culto mesmo, que agrada ao Senhor. Então, a gente precisa entender. Então, a nossa busca não deve ser por aceitação, mas de relacionamento. Uma busca de relacionamento diário com Deus. Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Deus, Ele não é um resolvedor de problemas nossos, Ele é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. E Ele vai fazer em nós e através de nós aquilo que Ele achar melhor. Amados, nós vamos ter agora o final de julho. Eu gostaria muito que se você não fez, você faça, invista um tempo e recurso nisso. Nós vamos ter aqui um retiro espiritual no dia 26, é um sábado, das 14 até as 21 e tanto, e vai embora. Não vem aqui com vontade de ir embora, não vai dar ruim. E você vai entender um pouco mais sobre essa questão do que Deus quer tratar em nós. Às vezes a gente olha com um relacionamento nosso com Deus no umbigo. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas a gente coloca ele dentro do umbigo. Se for minha vontade, está certo. Se não for, está errado. Aí eu ponho Deus dentro do umbigo. Só que, amados, o Pai é o agricultor, Ele olha a vinha inteira. E Ele não vai parar a vinha inteira só porque um galinho deu ruim. Ele considera todo o vinhedo. Se tem que dar chuva, por mais que um galho ache, está sobrando água. Ele fala, mas o resto está precisando de água. Segura a onda que lá vem chuva. A vinha toda. Amados, cai chuva na terra do justo e do injusto. É todo, amados. Então, nós precisamos entender essa questão da expectativa. Então hoje, para muitos não é a fruta, mas pode ser o dinheiro, pode ser a profissão, pode ser o status, pode ser o cansaço, pode ser o conforto, pode ser os prazeres e pode ser o pecado. Por isso que não consegue viver uma vida plena com Cristo. Sabe por que talvez você não seja dizimista até hoje? É porque o dinheiro é mais importante do que a honra, do que a gratidão, do que demonstrar generosidade, responsabilidade e amor a Deus. Só por isso. O foco está no lugar errado. A sintonia está na estação errada. Sabe por que você ainda não se entregou completamente a Jesus? Porque o pecado para você é mais prazeroso do que as restrições de Deus. Sabe por que talvez você não se batizou ainda? Porque Jesus não é tão importante para você ao ponto de você decidir morrer para o mundo e nascer para uma vida nova em Cristo. E é esse o convite que o Senhor está fazendo para nós, amados. Nós precisamos nos apresentar diante de Cristo como uma noiva perfeita, adornada, e não manchada de pecado, cheio de cicatriz e o vestido todo rasgado, como quem acabou de passar por um monte de espinheiro.
O Senhor Jesus está voltando, amados. Se você veio para este lugar, achando que aqui nós vamos fazer cafunézinho, não sei, esquece. A gente vai abraçar você. E vai dizer, ô querido, você está errado. Vamos junto construir uma jornada nova, bonitinha, ajeitada. Jesus não aceita qualquer culto, Ele não aceita qualquer oferta, Ele não aceita qualquer oração. Não aceita. Não sou o que estou falando, não. O manual de instrução da vida que diz. É Ele que diz. Desde Gênesis, quando 2 irmãos apresentaram um culto, 4 pessoas morando na terra, 25% da população foi dizimada por causa de um culto. Não foi por briga de culto. Um apresentou um culto e ele foi aceito. E a oferta foi aceita. O outro fez um culto. Ele não foi aceito. E a oferta não foi aceita. Não fala de ter o culto. Fala do coração entregue para esse culto. Relacionamento. E não cumprir uma regra. E talvez você ainda não serve ao Senhor, não serve ao Senhor através de servir a igreja. Amados, estamos aqui, ó. Eu estou servindo a mesa, está aqui o pastor Natanael fazendo uma ambiência musical para nós. Tem uma galera na técnica, tem uma galera preparando um lanche gourmet aqui fora. Sensacional. Não vai embora correndo. Senta lá. Não se trata de vender lanche não, amados. Se trata de ter tempo de mesa, para você conversar. Aqui dentro, nesse lugar aqui, você pode ter um monte de gente que você, de vista você conhece. Mas você só vai estabelecer relacionamento na mesa. Não faz sentido a cruz se não existir mesa. Jesus, Ele só foi para a cruz uma vez, mas sentou à mesa um monte de vezes. Antes e depois da cruz. Quando o povo não entendeu sobre a cruz, Ele não foi para a cruz de novo, Ele foi para a mesa. Explicar mais uma vez. Então é mesa, amados. A gente conversar. A gente conversar. Então, nós estamos... talvez não servindo uns aos outros, ou não cumprindo escala e nem entrando em escala, e estamos nem aí na escala, sabe por quê, amado? Porque os prazeres são mais importantes do que o chamado. Prazer de ficar debaixo do edredom, num dia frio, é mais gostosinho do que ter que servir no estacionamento ventando. Muito melhor. E aí, por conta do meu prazer, eu não cumpro o meu chamado. Nós estamos tentando fazer de um culto para devolver a Deus a responsabilidade que é dele. Então a gente vem no culto, a gente faz tudo direitinho, a gente fala, agora é contigo. Eu entreguei minha adoração, entreguei meu dia, fiz tudo direitinho. Agora o Senhor tem a responsabilidade de me abençoar. E amados, e a gente faz isso mesmo. E às vezes põe a culpa em Deus. Onde ele estava quando um parente morreu? Onde ele estava quando uma enfermidade apareceu? Onde ele estava quando uma porta de emprego se fechou e você não tem dinheiro para pagar a conta? Onde ele estava, amado? Onde ele estava? Onde ele estava quando alguém te traiu? Onde ele estava quando alguém falou mal de você? Onde ele estava quando alguma doença grave chegou até você? Onde ele estava quando a morte bateu a sua porta? Onde ele estava quando uma doença chegou? No lugar errado seu. Você colocou ele numa expectativa de alguém que tem que fazer tudo por você. E ele não é o nosso serviçal, ele é o nosso Senhor. E ele faz de acordo com aquilo que ele quer. E os planos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Infinita maior. Em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, o povo indo
indo para a Babilônia como prisioneiro. Ele fala, e Deus fala um negócio doido. Ele fala, sou eu que tenho os planos e os sonhos para vocês, diz o Senhor. Planos de te fazer bem e não te fazer mal. Que é isso? Deus está com problema? Está com problema esse menino? Está falando que o povo está indo prisioneiro, ele está falando, eu tenho os planos bons para você. Isso é doido. Mas ele continua. Fala, se me procurares, eu me deixarei ser encontrado por vocês. E talvez hoje é o dia de você procurar por Ele. E Ele vai se fazer, deixar-se fazer encontrado por você. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos colocando Deus no lugar errado. Os discípulos no caminho de Emaús que nós lemos, colocaram Jesus no lugar errado. Jesus pregou de Gênesis até Malaquias. Gente, a maior exposição teológica. Ele explicou tudo. Gente, na boa, Jesus pregou para 2 discípulos uma pregação personalizada durante umas 2h30 e os caras não entenderam. Vocês acham que eu vou pregar e achar que vocês vão entender? Não tem essa pretensão. Eu estou dando informação que o Espírito Santo revela a você. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus ele mostrou que não era por poder, nem por governo terrestre. Ele mostrou que era por sacrifício e renúncia que o reino seria estabelecido. Não era um reino visível e terreno, era um reino espiritual e invisível, celestial. Era esse que ele estava falando. E o povo achando que ele ia ser um resolvedor de problemas. Pensa na cabeça do povo. Bom, Jesus ressuscita a gente. Jesus multiplica alimento. Se eles sitiarem Jerusalém, nós vamos fazer o pau torar, nós vamos matar os soldados aqui. E se vier Roma para nós aqui, vai sitiar. Eles não vão nem sequer pensar em cortar o suprimento de alimento, porque nós temos um cara que multiplica alimento. E se matar algum soldado, ele vai ressuscitar. Logo nós temos comida, temos soldado, uma cidade muito boa. Hey, está resolvido. Cabeça deles era isso, gente. Mas não foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso. E para que Jesus entrou na sua vida, amados? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que ele faz para mim. Amados, eu só estou compartilhando, durante aí em torno de uns 40, 50 minutos, algo que ele está bombardeando no meu coração faz 2 semanas. Eu só estou dividindo um cadinho só da pancada que ele está dando em mim. Só isso. Todas as manhãs aqui, aliás, amados, todo dia, das 7 às 8, eu estou aqui naquela salinha orando. E o portão está só encostado com o cadeado aberto. Você tem liberdade de vir. Passei, estava encostado o portão, estava fechado. Está fechado não, está só encostado. E diga-se de passagem, tem cafezinho fresco que eu faço todo dia. O pastor Natanel vem aqui de vez em quando, a pastora Ruth, vem a galera aí de vez em quando está aí. Sabiano de vez em quando está aqui, a Gil, tem uma galera que já veio aqui. Você não é obrigado a vir não, amados. Eu moro do outro lado da cidade, amém, glória a Deus. Mas só pergunto para você, toda manhã você está botando lenha no altar? Toda manhã você está colocando, consagrando a Deus, seu dia? Ou você chega à tarde e fala, nossa, que dia que foi hoje. Começou como, amado? Começou você abrindo o celular e olhando que notícias tem no WhatsApp, ao invés de você abrir a Bíblia e ver que notícias o céu sempre tem para você? São escolhas, amados. São escolhas. São escolhas. Deus não enviou o seu Filho para resolver o nosso problema, amados. Ele enviou o seu Filho para nos dar a paz. Então, amados, a paz. A paz. Então, muitos de nós estamos procurando por resposta ou algum sentido. É uma das discussões que eu tenho com o Senhor Jesus. Essa semana eu falei, Senhor, eu estou aí. Ele falou assim, eu estou te pedindo alguma resposta? Eu estou querendo te dar alguma resposta? Eu estou querendo te dar algum sentido? A única coisa que eu peço é que você confie em mim. Só isso. Glória a Deus. Então, Jesus,
Ele não quer que pareça fazer sentido. E às vezes a gente quer que ele pareça fazer sentido. Então precisa fazer sentido para que a gente viva um casamento ideal. Precisa fazer sentido que a gente tenha uma vida que satisfaz. Precisa fazer sentido que a gente tenha riqueza, que a gente tenha bens. Jesus não morreu por isso. Não foi por isso. Não foi por isso. Nunca foi para me fazer feliz. Nunca foi para te fazer feliz. Sempre foi para nos dar a paz. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo, uma busca desenfreada por dopamina gospel. Então a cada dia a gente está buscando uma firula. Desde que nós começamos aqui, amados, aí tinha uma galera, pastor, não vai colocar uns movie aqui? Eu falei, não. Uns movie para fazer? Não vai. Daqui a um tempo a gente coloca, mas não é. Porque se você chegar aqui por causa do movie, você vai sair porque não vai ter nenhuma outra coisa além do movie. E talvez você chegou aqui, amados, porque está muito gostoso. Música boa, ambiente bom, tem ar-condicionado, a pregação é a palavra. Mas se isso tudo é a única razão pelo qual você está aqui, eu sinto em te dizer, daqui a um tempo você vai se frustrar e vai sair. Sabe por quê? Porque você está gerando expectativa. E aí a cada dia eu tenho que virar pirueta aqui para ser uma performance melhor, para que você fale, oh. Não, amado, não se trata disso. Se trata da gente servir um ao outro, apoiar um ao outro, orar um pelo outro, viver em família, sustentar um ao outro. É isso que se trata o Evangelho. Porque senão a gente vai ficar construindo um monte de métodos e processos, e a cada dia eu tenho que apimentar mais. Aí eu tenho que inventar num restaurante, tem que inventar um prato, que nem não tem uns encontros dos homens toda terça-feira às 20 horas. Então das 20 às 21 tem um prato sendo servido ali. E já tem gente falando assim, nossa, mas tem galinhada de novo? Oxe, nesses dias eu até comia pão com mortadela. Agora o irmão está reclamando galinhada? Por quê? Expectativa. Nossa, mas costela com mandioca de novo? Aquele feijão gordo com bacon, calabresa, de novo. Aquele arroz com bacon e salsinha, de novo. Daqui a pouco vira carne de vaca. Por quê? Porque é expectativa. E eu venho porque tem que ter um negócio novo. Aí daqui a pouco eu tenho que fazer um risoto de fungo para você com filé. Servido uma salada num cesto de parmesão, regado com um molho de mostarda, mel e aceto. É bom, gente. É bom. Você faz a cestinha com parmesão, depois ela desmancha junto com a salada. Serve nela. É bom, né? É bom. Deu água na boca agora. Minha boca virou um corgo. Deus é bom, amados, mas isso não pode gerar em nós expectativa. A gente tem que viver na perspectiva, na verdade, na revelação, na fé daquele que nos salvou. Então Jesus não morreu para o que eu posso receber, nunca foi para me fazer feliz, sempre foi para me dar a paz. Nós estamos vivendo um tempo, então, como eu disse, em busca da dopamina, movimentos que mudam o seu caráter. Sabe qual é? A presença no secreto. É lá que muda. Nós precisamos avaliar nossas intenções. Se nosso coração estiver nas expectativas, nunca nos manteremos em paz, embora temporariamente estejamos satisfeitos. Aleluia, Deus é bom. Em Gênesis 13, nós vemos Ló e Abraão olhando do alto do monte. Subiram o monte, os dois tinham, os funcionários dele tinham tretado. Ló e Abraão sobem no alto do monte. E Abraão fala assim, Ló, olha para onde você quer aqui, vamos ter que dividir. Você vai para um canto, eu vou para o outro. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E aquela conversa toda. Aí Ló olhou, e aí viu um campo verde. Falou, eu quero aquilo lá. E ele foi. Sodoma.
aquilo que era verde. Expectativa do que aquilo que o homem viu que era bom. Olhos humanos. Expectativa transforma capim e campos verdes em deserto de sal. E quem paga o preço, amados? Os filhos. Buscando Deus na expectativa errada, a sua descendência vai pagar o preço. Mas teve um outro camarada, esse próprio Abraão, um dia subiu o monte também. Está lá em Gênesis 22. Deus que chama Abraão de amigo. Oh, meu amigo. E Deus pede para Abraão subir o monte. Gênesis 22, Deus fala assim. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça como holocausto. Os dois subiram o monte. Um olhou para campos verdes, e estes se transformaram em deserto de sal. O outro subiu o monte para oferecer tudo aquilo que ele tinha de melhor, para que um propósito se cumprisse. E hoje o Senhor nos chama. O que é que você precisa entregar diante do altar do Senhor hoje? A sua subida no monte hoje é para quê? Para olhar campos verdes? Ou para se oferecer em sacrifício? Para, enfim, cumprir um propósito. Sacrificar tudo o que talvez seja mais importante para fazer cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Talvez o seu sacrifício vai ser o seu orgulho, em reconhecer que você sozinho não vai dar conta. Talvez seja o seu egoísmo. Talvez seja o desejo de você fazer só aquilo que você gosta. Ou viver só aquilo que você quer. Eu não sei. Mas você decide hoje olhar do alto do monte, se você quer viver olhar como um destino a Sodoma, na expectativa humana, ou subir um monte do sacrifício e viver na perspectiva do eterno. A culpa, ela é de Deus, se você colocar Deus no lugar onde Ele não deveria estar. O convite do Senhor Jesus hoje é a gente colocar Jesus no lugar onde Ele sempre deve estar. Nosso Senhor e nosso Salvador. O povo que saiu do Egito poderia chegar na terra prometida em poucos dias. Só que a terra prometida não tinha cara de terra prometida. Na expectativa deles, tinha gigante, tinha muita oposição. E Deus fez aquele povo ficar 40 anos no deserto para matar a expectativa. Eu pergunto a você, quanto tempo Deus vai precisar deixar você no deserto para matar as suas expectativas? Hoje é o dia de você matar a sua expectativa e começar a viver a perspectiva de quem Jesus é e de quem Ele já disse que você é. Então para de ficar agradando a galera, para de ficar vivendo uma agenda lá de fora. Viva aquilo que Deus chamou você para viver. Para de tentar ter razão. Para de tentar usar de subterfúgios. O Senhor Jesus chama a mim e você para viver a vida plena nele, aqui. É esse o chamado. Aleluia. Foi isso que os discípulos se frustraram. O nosso Salvador agora está na cruz, Ele morreu. Expectativa. Expectativa. Aleluia. O próprio Jesus, depois da ceia, Ele falou para os seus discípulos: aqui, no mundo,
vocês terão aflições. Vocês terão aflições. O próprio Jesus prometeu isso para nós. Ai, que vida tribulada. Obrigado, Jesus. Não é falta de tribulação, não, amados. É falta de sintonia naquilo que é Jesus em nossa vida. Está difícil com Jesus? Imagina sem Ele. Sem Ele o povo está se suicidando aí fora, amados. Sem Ele o povo está vivendo uma vida desenfreada, descendo a ladeira sem freio. Salmo 62, verso 1 e 2. Olha o que Davi diz. Sendo perseguido, humilhado. Negócio doido. Paulo estava atorando do lado de Davi. E ele diz: em silêncio diante de Deus, minha alma espera. Davi tem problema. Pois dele vem a minha vitória. Somente Ele é minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Ele está sendo perseguido, humilhado, maltratado, mas ele diz: jamais serei abalado, porque os meus pés estão na rocha. E é esse o convite de Jesus para você hoje, que os teus pés estejam firmados na rocha, que é Cristo. Pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir vendaval, e nada abalará a sua casa, que você é templo do Espírito Santo. Nada, desde que você esteja na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Não é a ausência de luta, mas é a presença do grande eu sou. É lá, é lá. Então não viva a expectativa de tentar idealizar algo. Viva hoje a identidade de quem você já é em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nunca foi o que fazemos, mas sempre foi quem é Deus e quem somos nele. É sobre isso. É sobre isso. O erro sempre foi colocar Deus onde Ele nunca deveria ter sido colocado. Nosso maior erro sempre vai estar em achar que alguém ou lugar é certo ou errado. Mas quem é Jesus em nós? Tranquilidade dura pouco, a paz dura para toda a vida. Jesus pode sim começar hoje resolvendo um problema seu, mas esse problema, ele vai voltar sendo outro problema. Vai existir outro problema, vai começar outro. Então é quem você vai decidir ser a partir de hoje. Então, a grande libertação de Cristo não é para nos dar tranquilidade e o problema resolvido, mas retirar a culpa. Foi para isso que Ele veio, para nos tirar a culpa e acabar com a expectativa errada. Foi para isso que Ele veio, nos dar a paz. Tirar a paz. Jesus, Ele tem poder para curar, tem poder para fazer um monte de coisa, mas amado, não coloca a sua sintonia nisso não. Coloca a sua sintonia em quem Ele é. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. A banda pode subir. Jesus quer transformar a nossa natureza e não a nossa expectativa. A nossa natureza, amados, em nome de Jesus. Ele está nos dando a paz, para que aqueles que têm os pés firmados em Jesus, na rocha, não sejam abalados. Em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Amados, eu estou construindo uma pregação em cima desse texto. Esse texto é muito profundo, mas muito profundo.
Muito. Dá para escrever um livro nesse texto. Mas o que Jesus está nos explicando? Vou levar você para uma fazenda agora. Existe uma ferramenta que é usado para... Quem aqui já ouviu falar na Bíblia? Junta de bois. Junta de boi não é as perninhas dele, não. É 2 bois juntos. Junta de boi. Boi junto. E tem um trem que coloca em cima para segurar os 2 bois. E eles geralmente colocam um boi mais velho andando com um boi mais novo. O boi mais velho, mais sábio, mais forte, anda com um boi mais novo. E essa ferramenta, ela se chama jugo. O que Jesus está falando a mim e a você: entra debaixo do meu jugo, que eu tenho força suficiente para carregar o peso por mim e por você. Eu vou carregar o que você precisa, mas a força não é sua, a força é minha. Só que eu me fortaleço em você, você se fortalece em mim. Então eu te pergunto hoje, você quer que Jesus tire o seu peso ou aumente a sua força? O convite de hoje é para que eu e você decidamos: Senhor, o peso que eu tenho não precisa tirar dos meus ombros, eu só preciso que a tua força em mim seja suficiente para eu carregar esse peso e suportar os próximos que virão. Isso é viver a perspectiva em Deus, amados. É aí colocar Jesus no lugar certo. E não um Jesus mandando fazer serviço para nós, mas um Jesus que já habita dentro de nós, trabalhar através de nós. É esse o convite para mim e para você nessa noite. Se você puder ficar em pé. A culpa nunca foi de Deus, mas sempre colocarmos Deus no lugar errado. Ele nunca teve a intenção de nos dar tranquilidade, muito menos felicidade, mas de dar paz e alegria. Amém? Feche seus olhos, queria que você orasse esse tempo. Senhor, nós meditamos na Tua Palavra e na nossa expectativa a gente vai fazer um monte de coisa errada. Queremos te pedir que o Senhor tire de nós a expectativa e nos direcione a viver na perspectiva de quem é o Senhor e de quem somos no Senhor. E que a gente, a partir de hoje, decida entender definitivamente que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e não um resolvedor de problemas. Podemos sim ter a liberdade de já chegarmos ao Senhor e pedir coisas talvez simples, como nós vimos o testemunho de um sofá, pedimos até um emprego, mas a gente não vai ficar chateado, muito menos entristecido se isso não chegar. Mas a gente vai confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus.